Olá, espero que esteja tudo bem com você. Seja bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Colheita do café. Governo deve anunciar formalização temporária para que trabalhador não perca o Bolsa Família. Copom inicia a segunda reunião do ano para definir juros básicos. Dados do Rally da Safra indicam que o Mato Grosso teve recorde de produtividade de soja, com 63,5 sacas por hectare. Acre fica isolado do Brasil por via terrestre após crateras se abrirem em trecho da BR-364. E ainda, Conab promove nesta sexta-feira mais uma rodada de leilões para aquisição de 12 mil cestas de alimentos. Os produtos serão destinados ao atendimento dos povos indígenas Yanomami. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no nosso Jornal Terra Viva. Gente, olha só, quem estava com a gente na programação do Terra Viva, do canal Terra Viva até agora há pouco, né? Terminou instantes antes do Jornal Terra Viva, o leilão virtual Show Safra, realizado pela Estância Bahia Leilões. Quem está ao vivo aqui com a gente é o Valdeir Pereira. Ô, Valdeir, eu estava aqui esperando o jornal começar e eu ficava numa emoção danada aí com você nesse leilão aí, rapaz. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho da Estância Bahia. Fala para mim dos resultados desse leilão aí. Boa noite, querido. Que alegria tê-lo aqui com a gente no Jornal Terra Viva. Ô Márcio, muito boa noite, amigos do Brasil que acompanham o programa, aqui acompanha a programação aí do canal Terra Viva, sempre uma grande satisfação poder participar, contribuir. Meu amigo Márcio Campos, realizamos aqui hoje, diretamente de Lucas do Rio Verde, aqui no Médio Norte, Centro-Norte, aqui no estado do Mato Grosso, o grande leilão virtual Estância Bahia Corte, que disponibilizou aí praticamente 3 mil animais para cria, recria e engorde. Nós tivemos aí bezerros, bezerras, matrizes paridas e matrizes prenhas do mais alto padrão, de renomados criatórios aqui na região de Lucas do Rio Verde e também aqui na região de Nova Guarita, Sorriso e também Diamantina. Um evento com 100% de liquidez, Márcio. Com certeza, os amigos que nos confiam os seus animais, aí concentrando seus investimentos, agregando valor, e os amigos que investem aí em bezerros, em garrotes, em bois, em bezerras e novilhas, com certeza, otimizam o seu tempo e automaticamente aí o seu lucro e também o seu resultado. Márcio. Valeu, Valdeir, muito obrigado. Alegria tê-lo aqui. Um abraço para você, Estância Bahia e canal Terra Viva, sempre trazendo, né, para o cliente, para o produtor, o que há de melhor no mercado. Muito obrigado. Ó, quero você sempre comigo aqui, tá bom? Valeu, Márcio. Nosso boa noite. Em nome da família Estância Bahia Leilões, sempre um prazer participar aqui através do canal Terra Viva, através aqui do seu programa. Falamos aqui ao vivo, rapidamente, da 10ª edição aqui da Show Safra 2023 em Lucas do Rio Verde. Esta grande feira de negócios que conta com a participação de mais de 400 empresas a nível nacional e também internacional. São mais de 700 marcas e aqui, entre os dias 21 ao dia 24 de março, são realizados, em 2022, foram mais de 8 bilhões em negócios aqui voltados diretamente à pecuária e agricultura. Esse ano, com certeza, iremos romper a barreira aí dos 10 milhões em negociações através de implementos, maquinários voltados à pecuária e também à agricultura. Um forte abraço, Márcio. Muito obrigado pela participação. Valdeir Pereira, Estância Bahia e canal Terra Viva. Obrigado você, querido. Eu sou fã do trabalho desses profissionais aí. Olha, é de elogiar e de acompanhar de perto. Muito obrigado, parabéns. E chegou ao fim a etapa soja do Rally da Safra. E com uma boa notícia para a maior parte dos produtores. O Brasil deve colher 155 milhões de toneladas do grão. A estimativa da consultoria é que pelo menos 8 estados registrem recorde de produtividade. Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Maranhão e Rondônia. O Brasil deve colher 155 milhões de toneladas de soja. O destaque negativo fica por conta do estado do Rio Grande do Sul, que novamente sofre com laninha, teve um atraso bastante grande no desenvolvimento dessas lavouras, e enquanto a gente tem um cenário de Brasil com algo em torno de 65% da área colhida, o Rio Grande do Sul não chega a 5%. A gente estima a safra do Rio Grande do Sul em torno de 37 sacos, então é um resultado melhor do que a safra passada, né, que onde o estado registrou 27, porém muito aquém do seu potencial.
Dados do Rally da Safra indicam que o Mato Grosso teve recorde de produtividade, com 63,5 sacas por hectare. Mas o estado sofreu bastante com as irregularidades climáticas. Algumas regiões tiveram veranico, mas o que marcou essa safra foi o excesso de chuva ao longo da colheita. E isso trouxe uma série de dificuldades para os produtores que têm que tirar soja, que têm que plantar o milho logo em seguida. Mas, mesmo assim, o cenário ainda é muito melhor quando você tem o excesso de chuva do que uma falta dela. Por isso que o estado acaba registrando uma boa produtividade esse ano. O coordenador do Rally da Safra destaca que o investimento que o produtor vem fazendo ao longo dos anos em estrutura de solo, fertilidade, biotecnologia, manejo de pragas e doenças contribui para esses resultados. Os dados de campo mostraram que no Mato Grosso nós tivemos recordes em termos de estande de plantas, recordes em termos de número de grãos por planta e também de peso de grão. 3 variáveis aí muito importantes na composição da produtividade final. Para o vice-presidente da ProSoja Mato Grosso, com a quebra de safra na Argentina, pode haver uma forte demanda pela soja brasileira, o que deve ajudar na melhora dos preços. 16 milhões de toneladas a menos da média dos últimos 5 anos, então é uma quebra significativa para um país que é altamente industrializado no esmagamento de soja, que demanda muita soja para a produção de farelo e óleo, e se eles manterem esse mesmo ritmo aí de esmagamento, terão que importar soja de outros países. Sem dúvida pode vir uma forte demanda aí para a soja brasileira e o Brasil é capaz de suprir, ajudando também na melhora desses preços. E a partir de maio, o Rally volta ao campo para acompanhar a safra de milho. O percevejo é uma praga que atinge a soja e atualmente causa um prejuízo de mais de 6 bilhões de reais por ano para a sojicultura. Com uma tendência de safra recorde, a colheita da soja avança no Brasil. Mas por conta do aumento da oferta, existe preocupação com a precificação do grão. Nos últimos dias a gente está vendo uma tendência baixista, né? Até na sexta-feira o mercado fechou com uma forte queda. Mas o que a gente sempre fala, né? O grande segredo, né, de uma boa rentabilidade é acertar na produtividade, né? O percevejo é a principal praga que atinge a cultura da soja atualmente. Especialistas estimam que os prejuízos causados ultrapassam mais de 6 bilhões de reais por ano. Hoje nós pensamos em estamos cultivando 43 milhões de hectares, então são 43 milhões de sacas a menos, né, que se deixa de colher por apenas dano de percevejos em soja. Então, convertendo esses 43 milhões de sacas pelo valor monetário que está hoje, chega nesses valores de 6 bilhões potencial de perda de percevejo em soja atualmente. Do ponto de vista sanitário, a ferrugem tem sido a principal vilã da soja. A média das perdas causadas pela doença chega a 2,8 bilhões de dólares por safra. O número mais recente de 2017 e 2018 traz uma reflexão de 2,8 bilhões de dólares por safra, que é exatamente o quanto que essa doença tem potencial de danos, versus convertendo em saca por hectare e multiplicando pelo valor da saca vezes a área plantada no Brasil. Então é mais ou menos esse percentual que a gente calcula. O fato é que nas regiões que ela acontece, seguramente perdas acima de 50% vão acontecer se o controle não for efetivo a campo. E aí nós estamos falando de um potencial de perdas significativo do ponto de vista comercial. Para superar os desafios, sojicultores contam com novas tecnologias que auxiliam no controle dos principais inimigos da produtividade. Os defensivos são parte fundamental de um manejo integrado, né? Como nós vimos pesquisadores falando hoje, por exemplo, términos nas pragas vêm para contribuir no manejo de percevejos, que hoje é a principal praga da cultura de soja e milho, que são detratores de produtividade, né? Nós vimos valores bilionários de danos causados por essas pragas, e onde o términos vem a contribuir é que ele tem uma alta eficácia, controla mais rápido e por mais tempo, o que faz com que evitamos perdas e o produtor possa ter uma melhor produtividade e qualidade de grãos. E o governo deve anunciar nesta semana a formalização do trabalho temporário para quem atua na colheita do café e é beneficiário do Bolsa Família. A medida deve ser oficializada na próxima quinta-feira durante a audiência dos ministros Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, e Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, com o CNC, Conselho Nacional do Café.
Na prática, a proposta prevê que os profissionais safristas que atuam de abril a maio na colheita do grão e que são beneficiários do Bolsa Família permanecem cadastrados no programa social, mas não receberão pagamento enquanto estiverem atuando nas lavouras. O projeto atende uma antiga demanda do CNC, uma vez que o segmento cafeeiro sofre com a falta de mão de obra neste período da safra. Não sabemos se será uma medida provisória, se será uma portaria ou instrução normativa. Mas o importante é que o próprio governo já noticiou na última sexta-feira que está buscando realmente solucionar esse pleito que é tão importante agora que nós estamos já começando a nossa colheita de café. Então, nós esperamos que na quinta-feira a gente possa ter resolvido já de uma maneira definitiva. A cultura do café será a primeira a receber um projeto como esse. E caso o governo avalie os resultados da iniciativa como positivos, a ideia é que outras culturas agrícolas que necessitem de mão de obra temporária sejam contempladas com a medida. Vamos continuar no setor, mas para falar de mercado, porque a exportação de café no Brasil caiu 33% em fevereiro. E esse cenário pode durar até o começo da colheita de 2023. Períodos como entre safras e as alterações climáticas podem ter causado essa queda aí. Mas para que a gente possa entender melhor esse desempenho, esse cenário e traçar as perspectivas do setor para esse ano, a gente recebe aqui o diretor-geral do Secafé, o Marcos Matos, que sempre está conosco aqui, nos abrilhantando com as informações, trazendo os detalhes para a gente. E é sempre muito bom tê-lo conosco aqui, porque você traz clareza para as nossas informações. Viu, Marcos? Boa noite, obrigado pela gentileza. Mas por que essa queda aí de quase um terço, né? Quase um terço de queda da exportação de café? Boa noite, Marcos. Boa noite, Márcio. Primeiramente, muito obrigado pelas suas palavras, fico muito feliz. Estamos aqui para compartilhar todas as informações. E, de fato, os números seguem a lógica que nós vimos também em janeiro, fevereiro, e esperamos aí uma certa recuperação para os próximos meses. Mas é uma realidade de uma entre-safra da sequência de duas safras mais baixas, né? Então, quanto a gente mais se afasta da safra 2020, que foi recorde em volume, qualidade, sustentabilidade, todos os diferenciais interessantes para o Brasil, nós fomos com cada vez menos estoques remanescentes. Então, nós chegamos nessa entre-safra numa situação muito apertada. E isso resulta também em uma valorização do nosso café em relação às bolsas. No caso de Nova York para o Arábica, de Londres para o Robusta. E nossos cafés também, e nós temos um mercado interno muito forte, eles ficam valorizados internamente e reduz as exportações. Então, é um cenário que nós temos que aguardar. Quem sabe, agora a gente tem visto a colheita do Conilon que começa antes do Arábica, um pouco antes, a gente também pode ter uma liberação, competitividade para o Conilon, e com a safra chegando, quem sabe a gente tenha reações nas bolsas, os produtores entrem num ritmo de comercialização, até porque a safra nova vem, não é a recorde, mas é uma safra melhor, então nós podemos sim ter um ritmo mais acelerado de vendas, de comercialização, então quem sabe ter um outro patamar de exportações. Bom, e em relação à receita, foi positiva não, ou seguiu o mesmo ritmo? Nós tivemos números muito ruins. É uma realidade, a gente realmente fica triste em mencionar, mas a queda de volume 33% em fevereiro e as receitas, a queda foi 38%. Então, nós exportamos 2,4 milhões de sacas e 506 milhões de dólares. Talvez um fato muito importante para os cafés do Brasil é analisar a dinâmica dos cafés diferenciados, que são cafés com qualidade superior, selos e normas de sustentabilidade. Enquanto nós temos essa magnitude de queda, janeiro e fevereiro caindo 25% dos volumes de cafés, no caso dos diferenciados, praticamente mantivemos estabilidade. Quase 3% de queda, enquanto os cafés naturais, $217 por saca, os diferenciados, $256 por saca. Então, a gente está fazendo um trabalho muito forte de agregar valor nos nossos cafés, essa indústria que é exportação, preparar os cafés para os blends de todas as indústrias, agregando qualidade, agregando sustentabilidade. Então, apesar de todo esse cenário, que também pode se inverter mais à frente, nós seguimos com números bons de cafés diferenciados. Fala para a gente desse cenário mais à frente, projeção para o segundo semestre. Nós temos que aguardar, primeiramente, tivemos essa notícia agora divulgada por vocês, da flexibilização das regras na colheita. Isso é muito importante, deixar muito claro o trabalho das organizações do café envolvidas, do CNC.
é muito importante para o produtor, a gente tem que flexibilizar, otimizar e gerar renda para os trabalhadores, para os produtores, e seguimos confiantes, porque em tempos desafiadores de juros mais altos no mundo, inflação mais alta, o consumo, e a gente vai discutir no nosso Coffee Dinner em maio, o consumo é uma variável muito importante, mas o Brasil é a origem mais preparada, mais competitiva para fornecer esses cafés para todas as qualidades. Então, a mensagem ela é sempre otimista. Com as condições climáticas adequadas, e vamos torcer para as próximas safras serem muito boas, nós temos tudo para aumentar e ampliar nosso market share. Marcos Matos, diretor-geral do Secafé, muito obrigado pela gentileza, sempre trazendo para a gente aqui as informações precisas. Obrigado, Marcos. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição. Valeu, boa noite, bom descanso. Boa noite. A seguir, em um seminário do BNDES, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que reforma tributária será aprovada ainda neste ano pelo Congresso. E você vai ver também, Copom inicia segunda reunião do ano para definir juros básicos. E a expectativa é que a taxa Selic se mantenha estável. A gente discute isso daqui a pouquinho, que é rapidinho. Estou esperando todo mundo, até já. Na véspera da decisão do Copom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que os juros no Brasil são exageradamente altos e há espaço para cortes. Ele também afirmou que a reforma tributária e o arcabouço fiscal darão horizonte ao Brasil. E eu penso que a reforma tributária, junto com as novas regras fiscais que vão ser apresentadas por ocasião da remessa da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Congresso Nacional, vão dar um horizonte para o país, tanto de sustentabilidade fiscal quanto de sustentabilidade social. O que nós queremos achar, e não é uma tarefa simples, é a linha fina que permita ao governo honrar os seus compromissos de campanha, né, e, simultaneamente, oferecer ao Estado brasileiro, e não ao governo, mas ao Estado brasileiro, uma base fiscal sustentável para responder aos direitos sociais que estão previstos na Constituição e que estão previstos no nosso plano de governo. Eu sou otimista em relação a encontrar essa linha fina, que muitos consideram muito difícil de executar. Eu acho que o Brasil está numa situação favorável em relação aos seus vizinhos e ao resto do mundo. Nós não temos problemas geopolíticos, como a Ásia e a Europa se encontram hoje. Nossa inflação está mais controlada do que no resto do mundo. Nossa taxa de juros está exageradamente elevada, o que significa espaço para cortes no momento em que a economia brasileira pode e deve decolar. Nós não temos por que temer no Brasil. Bom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reuniu hoje para definir a nova taxa básica de juros, do nosso país. O anúncio será feito nesta quarta-feira. Atualmente, a Selic está em 13,75%. O governo Lula, como a gente viu o ministro falar aí, pressiona para que o Copom promova a primeira redução desde agosto de 2020. Mas a expectativa do mercado é de que o Copom vai manter a Selic inalterada. Mas vamos pensar lá na frente, no Agritendências, com o Silmar César Miller. Vamos ver se a bola de cristal do Silmar está aferida. E aí, Silmar, continua ou não? Mantém a taxa de juros estável? O que o Banco Central americano também vê para a gente em termos de juro? Qual que é a tendência, Silmar? Boa noite. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Pois é, amanhã é a chamada Super Quarta. Tem decisão do Banco Central brasileiro sobre taxa de juros e tem decisão também do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, sobre taxa de juros também por lá. Expectativa aqui no Brasil é de manutenção da atual taxa básica de juros, apesar da pressão do presidente Lula, do governo todo, no sentido de se baixar essa taxa, que está em 13,75%, muito dificilmente isso vai acontecer nesta reunião desta semana, ou seja, no anúncio de amanhã, possivelmente o Banco Central vai manter essa taxa em 13,75%, pelo menos não vai subir, e existe uma curiosidade muito grande em relação à justificativa que deve ser divulgada pelo banco,
a ata do Copom, por exemplo, que justifica por que a taxa é essa ou aquela, muita expectativa com relação à justificativa do Banco Central sobre essa manutenção. Essa, pelo menos, é a expectativa da maior parte dos analistas. Você não se mexe nessa taxa por enquanto. Já nos Estados Unidos, muita curiosidade, muita atenção com relação ao que vai acontecer por lá. Lá, a expectativa inicial era de um novo aumento forte de 0,5%, forte porque seria uma taxa elevada para o país desenvolvido, como vinha acontecendo nas reuniões anteriores. Mas essa perspectiva mudou nos últimos dias, nas últimas semanas. A expectativa agora é de um aumento menor, de 0,25%, ou até aumento nenhum, depois dessa quebradeira de banco que anda acontecendo por lá e também na Europa. Existe uma possibilidade de mudança no foco do Banco Central americano, no sentido de não atiçar mais esse tipo de mercado, com mais aumento de juros, no momento que os próprios bancos estão em dificuldades em atuar com as taxas que estão vigentes nesse momento. Portanto, além disso, a inflação por lá aparentemente começa a ser controlada, portanto, não exigiria mais aumentos fortes na taxa de juros por lá para tentar conter consumo, por exemplo. Então, a expectativa é de 0,25% e não 0,5%, como se previa anteriormente, ou até a possibilidade de não ter aumento nenhum, que seria realmente uma novidade que pode impactar positivamente o mercado. Muita expectativa, portanto, com o que vai acontecer amanhã, porque tudo isso acaba tendo influência aqui no Brasil, direta ou indiretamente, e particularmente também nos mercados de commodities que interessam o Brasil, inclusive as commodities agrícolas que reagem em relação a mudanças no custo do dinheiro mundo afora. Enquanto isso, nos mercados... Bom, hoje tivemos aqui um início do dia mais positivo, depois dos temores de ontem, com quebra de banco, infelizmente questões superadas com aquele episódio do Banco Suíço. O mercado respirou um pouco mais aliviado, hoje o mercado financeiro. Aqui no Brasil, bolsa se recuperando um pouquinho, não muito, 0,1%, bolsas lá fora com altas mais expressivas, bolsas americanas e europeias tiveram aumentos de 1% até 2%, que são índices expressivos para os padrões internacionais. Petróleo reagiu hoje, subiu bem, quase 2% nos mercados globais do combustível, tudo por conta de um respiro aliviado dos analistas, dos investidores, depois do salvamento, do socorro daquele Banco Suíço, que é um banco gigante, que foi salvo pelo seu concorrente, o UBS, no dia de ontem. Mercado de câmbio subiu um pouquinho hoje, 0,1%, mas na verdade foi um dia de calmaria nos mercados financeiros e também de commodities. No mercado de commodities aqui, soja, milho e trigo, os principais grãos aqui de interesse do Brasil, abriram um dia em alta, por conta também desse melhor otimismo do mercado, ou pelo menos menor pessimismo dos mercados globais, mas acabaram virando no final do dia no sentido negativo, mas por conta não de problemas financeiros, mas sim de problemas fundamentais dos próprios setores, ou seja, no caso do trigo, por exemplo, foi o grande destaque negativo do dia, a tendência aqui de continuidade das exportações da Ucrânia, lá pelos portos do Mar Negro, pressionou bastante o preço do trigo. O trigo caiu 2,3% hoje na Bolsa de Chicago. O milho acabou acompanhando, também caiu hoje 0,7%. E a soja caiu bastante hoje, 1,2%. Nesse caso aqui, por pressão também da própria colheita do Brasil, que está superando expectativa, inclusive já se fala em 155 milhões de toneladas, quando havia uma previsão de cair abaixo de 150 por conta da quebra da safra do Rio Grande do Sul. Mas outros estados superaram essa condição do Rio Grande do Sul e a safra brasileira continua aí com perspectiva de um recorde de produção e isso pressionou novamente os preços em Chicago nesta terça-feira. Na Bolsa de Nova York, o comportamento foi predominantemente positivo. O café subiu 1 ponto percentual, a algodão também subiu, acompanhou o petróleo, 0,8%, açúcar também com dia de alta hoje, acompanhou o petróleo também, alta de 1,6%, suco de laranja também subiu, e até o boi gordo aqui na B3 subiu hoje, contrato de abril, com alta de 0,7%, claro, na expectativa de que essa visita do presidente Lula à China, nesse final de semana, resulte em retomada das exportações chinesas de carne bovina brasileira. E aí, o mercado volta ao normal para o nosso pecuarista. É o que se espera, pelo menos, Márcio. Expectativa grande com essa viagem da comitiva presidencial, né? E também com mais de 200 empresários, entre eles quase a metade do agronegócio. Silmar, obrigado, bom descanso, boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã.
A Companhia Nacional de Abastecimento vai comprar 12.700 cestas de alimentos. Elas serão entregues aos povos indígenas e Yanomamis. Os produtos respeitam a tradição alimentar dos indígenas, como farinha de mandioca d'água, carne seca e castanha do Pará. Os recursos para a aquisição fazem parte de uma verba conjunta da estatal e do Ministério de Desenvolvimento Social. Vão ser distribuídas 143 mil cestas de alimentos. O leilão está marcado para a próxima sexta-feira. A seguir, a previsão do tempo para todo o país e também Acre segue isolado por via terrestre do restante do país após um trecho da BR-364 ser interditado depois que crateras se abriram no meio da estrada. Depois do intervalo. Até já. As chuvas intensas abriram uma cratera em uma rodovia na BR-364 e o estado do Acre está isolado por via terrestre do restante do Brasil. Ainda não há risco de desabastecimento. A estrada foi fechada pela Polícia Rodoviária Federal depois que um bueiro metálico rompeu no último sábado e gerou uma erosão no trecho, a 10 quilômetros do distrito de Extrema, rodovia que liga Rondônia ao Acre. A superintendência do DENIT, que é o Departamento Nacional, em Rondônia, informou que as providências necessárias estão sendo tomadas e que uma empresa estará realizando uma construção de um desvio provisório para que o trânsito seja restabelecido enquanto se conclui o processo emergencial para a construção de uma galeria de concreto no local. E já vamos saber como é que fica a previsão do tempo para todo o país nessa quarta. Quem fala para a gente é a Luísa Cardoso. Olá, Luísa. A Conab apontou que a soja no Brasil já foi 62,5% colhida. E no Rio Grande do Sul, a restrição hídrica, ou seja, a falta de chuva, prejudicou algumas lavouras, inclusive na região de Campanha, ajudou na incidência da ferrugem asiática. Enquanto choveu pouco no Rio Grande do Sul, em áreas do Pará e também no sul do Maranhão, o excesso de umidade está dificultando o avanço na colheita. Mas as condições das lavouras por lá também são favoráveis, assim como em boa parte do país. No caso do milho segunda safra, 85,1% já foi semeado no Brasil e estão em boas condições também a maioria das lavouras, com exceção a metade norte de Minas Gerais, que a falta de umidade também prejudicou algumas fazendas. Mas nos próximos dias, a região vai receber umidade, mesmo que pouca. Amanhã, quarta-feira, as pancadas de chuva mais fortes vão ficar concentradas entre o Mato Grosso, norte de Goiás, Tocantins, áreas do Pará, Maranhão e boa parte do Nordeste. O alerta é para temporais de moderada a forte intensidade, com rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora. Inclusive, podem haver novos transtornos, principalmente entre o Maranhão e o Ceará, por conta do excesso de umidade dos últimos dias. O tempo vai ficar firme na metade norte do Amazonas, Roraima. Inclusive, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% nessas regiões. E também vai fazer sol na metade norte de Minas Gerais, oeste do Espírito Santo e no oeste do Paraná e Santa Catarina. Não chove em nenhum momento. Em relação às áreas mais claras, em verde claro do mapa, o tempo fica firme, intercalado com temporais no final da tarde. E em relação às temperaturas, a máxima amanhã chega a 29 graus em Salvador, assim como em São Luís, e 32 na capital paulista. Falando nos volumes acumulados, os próximos dias vão ficar concentrados ainda na metade norte do país, o que vai beneficiar os cultivos em andamento, mas pode interromper ainda o avanço na colheita da soja, como dissemos, em áreas do Pará e também no sul do Maranhão. Essa condição de tempo firme e chuva pontual entre o sudeste e o sul do país também vai beneficiar o avanço na colheita dos grãos, assim como do arroz no Rio Grande do Sul, que de acordo com a Conab atingiu 19% da área do país, e a condição de tempo firme, principalmente em Minas Gerais, ajuda no avanço da colheita da cenoura. Obrigado. O cenário de grandes perdas devido à estiagem em todas as culturas no Rio Grande do Sul, entre elas milho, soja, pecuária de corte e leite,
motivou uma manifestação pública da FECOAGRO. A entidade, que reúne 42 cooperativas agropecuárias gaúchas, representando 173 mil produtores, pede medidas severas e urgentes para auxiliar o campo. A nota traz o dado divulgado pela Rede Técnica Cooperativa de que as perdas na soja serão de 43%. O percentual foi calculado após levantamento realizado no começo de março em 21 cooperativas. Entre as reivindicações, a FECOAGRO, Rio Grande do Sul, pede repactuação de todos os compromissos de custeio e investimento das culturas de verão que tiveram perdas devido à estiagem. Além disso, a entidade pede recursos para custeio das culturas de inverno, para irrigação e condições legais de reservação de água. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva. Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue no período da noite, período noturno aí, né, no terceiro tempo, principalmente o pessoal da ordenha, galera da colheita também. Olha só, que a sua noite seja tranquila, tanto de sono quanto de trabalho. E fica o meu convite. Continua com a gente.